Fala, galera! E aí? Tivemos mais informações aí, aprendendo mais um pouco sobre hidrografia. Isso aí, professor. Revendo sobre Madeirão, sobre aspectos gerais, mas principalmente a gente entender a funcionalidade da hidrovia, né? Muito bem. Começamos falando no contexto geral, Brasil dando algumas ideias da necessidade de se dar devida importância às hidrovias. Muito bem. E, obviamente, se nós dessemos essa importância, nós estaríamos aproveitando esse potencial que é a Bacia Hidrográfica Amazônia, que é a maior do planeta Terra. Muito bem. É isso aí. É isso? Muito bem. Então, é um grande potencial que o poder público poderia explorar e investir dinheiro nos orçamentos públicos anuais para implementar essas infraestruturas. Exatamente. Que faria cair, inclusive, o custo Brasil. Nós, brasileiros, governo brasileiro, a economia brasileira agradeceria. Por quê, Rogério? Porque nós estaríamos mais competitivos, inclusive no mercado internacional. Com certeza. Não é isso? Exatamente, porque uma matriz de transporte diversificada é muito importante e acaba sendo aí um país sendo visto, enxergado pelo mundo como a menina dos olhos. Por quê? Em que sentido? Porque esse país vai estar preparado estruturalmente para garantir uma excelente relação comercial. E aí o país que de repente estreitar essa relação com o Brasil vai falar, poxa, o Brasil não tem aí a sua matriz de transporte somente lá no transporte rodoviário. Então ele vai saber que em qualquer parte do Brasil vai ter velocidade nesse processo de produção, entendeu? E vai conseguir ter essa relação produtiva bem interessante aí no campo comercial. Só lembrando, eu estou falando assim, ó, era o ideal que o Brasil não tivesse uma matriz de transporte centralizadora, mas falamos para vocês que aqui no estado de Rondônia, assim como no Brasil, o que predomina é o transporte rodoviário. E aqui em Rondônia também tem um segundo transporte, que é o hidroviário, que é muito importante. E toda essa questão do transporte aqui em Rondônia é reflexo ainda, esse esquecimento das hidrovias que falamos durante a aula, do próprio projeto de desenvolvimento do Brasil, lá do governo de JK, com a implementação da indústria automobilística no Brasil. Então, os transportes, como o ferroviário, hidroviário, acabaram ficando de lado a partir dessas ações governamentais na década de 60 e 70. É interessante isso que você falou, né? Porque é tipo assim, a multinacional vai chegar e vai falar assim, presidente, olha, é o seguinte, tu quer que eu me instale aqui? Quer que eu gere emprego para você? Aí o presidente fala, quero. Então, constrói rodovia para eu colocar meus carros, para eu vender também aqui. Exatamente. E aí foi o que deu a ênfase por ser o modelo rodoviário, o modal rodoviário ser o mais intensificado no Brasil. Exatamente. É isso? Beleza? E é caro, porque faz o custo do Brasil se tornar muito caro. Com os certeza. Produtos se tornam mais caros, porque o Brasil tem dimensões continentais, Rogério. Certamente. É isso? E agora eu lembrei o seguinte, ó, não só tipo assim, o pensamento da época, né? É importante ter rodovia porque a gente vai atrair as empresas multinacionais. Mas aí o Brasil ele foi mudando e a partir da década de 90, as indústrias automobilísticas que estavam concentradas principalmente ali no sudeste do Brasil começaram a procurar o quê? Novas áreas onde pudesse agora garantir um lucro maior, que é a descentralização dessa indústria lá para o nordeste do Brasil. Então, assim, ó, diversificar a matriz de transporte é muito interessante, porque desperta no mundo comercial um olhar diferenciado para a instalação de empresa, para a compra dos produtos desse determinado país. Então, hoje, tem várias indústrias automobilísticas que deixaram o Sudeste, estão no Nordeste do Brasil, por conta dessa facilidade quando a gente fala dessa relação comercial que envolve a questão dos transportes no Brasil. Beleza? Ainda falando de transporte, agora vamos voltar para o hidroviário.
custo Brasil se tornasse menor, não é isso? O valor da venda desse transporte também seria menor. Exatamente. Não é isso? Ou seja, esse produto que sai do Brasil, as commodities, o preço dele no mercado internacional ia ser mais baixo. E aí a gente ia vender mais. Com certeza. É isso? Então, é isso que é competitividade que eu me referi agora há pouco. Exatamente. Ou, de repente, poderia até vender um preço um pouquinho maior, mas aí o Brasil ia ganhar porque o transporte hidroviário é mais barato, né? Então, ele ficaria no lucro, né? Perfeito. Certo? Vamos lá. De olho na tela. Já começou? Já começou, né? Já começou. A gente só vai finalizar. Vamos lá. Hidrovias rondonienses. A gente tem aí... A imensa bacia hidrográfica. Justamente. Temos aí a bacia hidrográfica amazônica, onde a gente tem o principal rio, que é o Rio Amazonas, e o segundo rio principal, que é o Rio Madeira. Mostramos para vocês os nossos principais bacias hidrográficas, não é isso? Falamos da hidrovia do Madeira, que começa aqui, e a Guaporé-Mamoré, que é esta aqui, ó, na parte sul, sudeste de Rondônia. E ali na região mais central, de Paraná, né, conhecido também, né? Isso. Mais incipientes, né? Essas aqui regionais, que são para os ribeirinhos. Muito bem. Trazer os produtos para venda em mercados, etc. Exatamente. Falamos sobre o Madeira, que é a mais importante das vias, né, hidrovias aqui em Rondônia. E ela é importante porque ela faz parte do corredor do Arco Norte, esse corredor que sai aqui de Porto Velho, pega aqui o Rio Madeira, vai até a região lá de Itacoatiara, e a soja de lá vai para o Atlântico, de lá para o mundo, diversos países. Não só a soja, mas também minério de ferro e também a questão que a gente pode citar da importância dessa hidrovia para chegar aos combustíveis aqui em Porto Velho. E aí, olha só, como nós falamos, a logística, né, que sai lá, a soja, lá do Mato Grosso, Rogério. Muito bem. Chega passando pela BR, pelo modal transporte rodoviário, chega para o outro modal hidroviário em Porto Velho. Muito bem. De Porto Velho até o porto de Itacoatiara para o mundo. Então, você tem que lembrar o seguinte: vantagens da hidrovia, transporte mais barato, né, professor Jorge? Isso. Capacidade de carga maior. Muito maior. Manutenção depois da sua instalação, da sua estruturação, é bem baixa, né? Bem menor essa questão da manutenção. E a desvantagem é a questão da demora, né? Do tempo de locomoção desse produto, e não é indicada para qualquer tipo de produto, principalmente os não perecíveis. E aí ainda tem a questão da dependência climática, né? Com certeza, que aí está ligada à questão da chuva. Se tiver seca, geralmente compromete o fluxo normal da navegabilidade. Então é isso, a gente vai ali, daqui a pouco a gente volta para fazer a correção da tua atividade. Arrepia aí. Valeu! E aí, galerinha, voltamos, professor? Já. Já. Agora é a hora de correção. Sem muita conversa, lá no quadro, bora conferir agora a tua atividade. Como você foi nessa atividade? Vamos lá. Atividade sala, momento de resolução. Questão 1. Podemos considerar os recursos hídricos sobre 3 aspectos distintos em função de sua utilidade. O aluno vai lembrar, né, que nós falamos sobre isso na questão, né? Verdade. Lá no começo. A. Como elemento ou componentes químicos da natureza, como o ambiente para a vida, ambiente somente lacustre, como fator importante para a economia regional. A B. Como componente da natureza, como ambiente para a vida, que seria esse ambiente terrestre, como fator importante para a economia regional. C. Como componente da natureza, como ambiente para a vida, o ambiente aquático, como fator sem importância para a economia regional. D. Como elemento ou componente físico da natureza, como ambiente para a vida, ambiente aquático, e como fator importante para a economia regional. E letra E. Como elemento ou componente físico da natureza, como ambiente para a vida humana,
como fator importante para a economia regional. E aí, professor Jorge? Tranquilo. Tranquilo. Estamos falando de hidrovia. Hidrovia tem tudo a ver com hidrografia. Muito bem. Então, o ambiente vai ser aquático. Exatamente. É isso? Então, vamos marcar a resposta correta, porque essa questão faz parte até do nosso texto, né, que a gente colocou lá na nossa aula anterior, que estava falando sobre a questão das hidrovias. Então, o aluno que ficou ligado não teve dificuldade, né? O aluno poderia confundir ali com a letra E, né? Porque ele está escrito ali como ambiente para a vida humana. Aí ele pode ter confundido assim com a importância, porque tem importância para nós. Com certeza. No entanto, não é o nosso ambiente de certeza. vida, não é nosso habitat natural. Exatamente. Muito bem. Excelente observação. Vamos lá, questão 2. Podemos considerar como vantagens para se utilizar hidrovias. A. Entre as vantagens da implantação de hidrovias em um território estão a baixa capacidade de transporte e o alto custo de manutenção e implementação. B. Entre as vantagens da implantação de hidrovias em um território está a alta velocidade de transporte. C. Entre as vantagens da implantação de hidrovias em um território estão a recomendação de se transportar produtos perecíveis. Só relembrando que perecíveis são aqueles produtos que estragam rápido, né? Exatamente. D. Entre as vantagens da implantação de hidrovias em um território estão a alta capacidade de transporte e o baixo custo de manutenção e implementação. E. Entre as vantagens da implantação de hidrovias em um território estão a alta capacidade de transportar, principalmente animais para abate. E aí, professor Jorge? Falamos aí principalmente de animais para abate. Pois é, né? Até acontece, né? Esse transporte, mas não é principalmente. A gente falou aqui em Rondônia, né? No caso, a gente tem principalmente o transporte de grãos, né? De matérias-primas do setor aí, no caso primário, né? Produtos da agricultura e também produtos minerais, que não são produtos perecíveis. O que está falando? Entre as vantagens da implantação de hidrovia estão a baixa capacidade. Então, você está falando... É alta capacidade. Alta, ao contrário, né? Então, nada de baixo. A B, professor Jorge. Alta velocidade de transporte, nós falamos que é uma voadeira, que tem um motorzão que falta voar? Não. É isso Senão, mesmo. ia soja para todo lado. Os baixa, peixes iam gostar, né? de comer, né? Então, aqui a alta está errada. E a C? Então, a recomendação de se transportar, não. São os que não são perecíveis. Não, né? Então, aqui, ó, não perecíveis. Então, só resta a resposta correta, que é a D. Entre as vantagens da implantação de hidrovias em um território estão a alta capacidade de transporte, né? E o baixo custo de manutenção e implementação. Falamos isso aqui também durante a aula. Então, uma questão aí, mamão com açúcar, tranquila demais. 3. Podemos considerar como desvantagem para se utilizar hidrovias. A desvantagem são a lentidão, a falta de flexibilidade no transporte, as limitações quanto ao tipo de carga transportada e a excessiva dependência das condições climáticas. B. Desvantagens. Baixa capacidade de carga, muito gasto com combustível, as limitações quanto ao tipo de carga transportada e a excessiva dependência das condições climáticas. Eita, já marcou a resposta correta, nem foi para o outro. Então, o aluno já sabe que é a alternativa A. Vê lá o que a B está errado. Vamos analisar a B. As vantagens são a baixa... Não é baixa, é alta, né? Está falando aí, ó, desvantagens. São a baixa capacidade. Mas assim, vamos fazer... O aluno pode ter ponderado na questão B, porque assim, ó, é muito gasto com combustível. Aí ele vai pensar, professor, mas aquele motor não faz muita força que vai gastar mais combustível? Verdade. Mas aquele único barquinho, ele
está substituindo pelo menos 1.000 caminhões. Exatamente. Porque a capacidade de carga é maior, né? É uma vantagem, né? Aham. Exatamente. Vamos lá. A C. A desvantagem são a lentidão, as limitações quanto ao tipo de carga transportada e a não dependência das condições climáticas. Ela depende, né, professor Jorge? Então, aí, a D. Não há desvantagem para esse tipo de transporte. Está errado, porque há desvantagem em si. A grande capacidade de carga e a intensa, nada de velocidade, alta velocidade. Pegar aquele vento na cara numa balsa daquela, uma alta velocidade, Deus o livre. Vamos lá. Questão 4. Qual é o destino final da hidrovia do Madeira? A. Porto de Rio Branco, no Acre. B. Porto de Humaitá, Amazonas. C. Manicoré, Amazonas. D. Iranduba, Amazonas. E a E. Itacoatiara, Amazonas. Rogério, eu ainda fiz o desenho, não foi? Fez, Lembra? lembro. Eu fiz assim, ó, PVH, bem aqui, né? Aí, desenhando, indo Lembro. lá até Porto de Itacoatiara. Isso E mesmo. o aluno lembrou, tu sabia que ele lembrou? Na hora. Que eles são fera. A galera estava ligada na aula. Questão 5. Olha aí, a questão de pontinho, pontinho, pontinho. Essa questão é top. A hidrovia do Madeira leva vários produtos, dos quais se destacam pontinho, 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 que são oriundas principalmente pontinho, pontinho, pontinho. Complete aí com a alternativa certa. A soja, do sul de Rondônia e do Mato Grosso. B. Farinha de trigo, lá de Cabixi. C. O peixe amazônico, que é desejado no mundo, do Rio Guaporé. D. O ferro de Porto Velho. E E. O milho, produzido em grande escala pelos ribeirinhos. Ribeirinho gosta de comer farinha, eles fazem muita farinha. É verdade. Olha aí, então, se a gente fosse colocar a D, ó, a hidrovia Madeira leva vários produtos quais se destacam o ferro. É transporta ferro, mas não é o ferro não, que são oriundas principalmente de Porto Velho. E aí, será que é a D? O que você acha dessa questão aí? Mas é uma questão que está tranquila, né? Não vamos discutir muita coisa não, porque essa questão está suave, galera. Então, Suave na nave. Suave na nave. Olha só, destacam que a soja, que são oriundas principalmente de onde? Lá do sul de Rondônia, que a gente falou que o sul de Rondônia, em aulas passadas, é as áreas que mais produz soja aqui em Rondônia. Mas também essa soja, ela vem aqui para Porto Velho e é transportada para o mundo a partir do Rio Madeira, chegando ali no Atlântico. Também essa soja sai do Mato Grosso. A gente mostrou durante a aula para vocês o mapinha lá de Sapezal até chegar em Porto Velho. Certo, professor Jorge? Beleza. Vamos lá, questão 5. 6. Com base no que vimos, responda. Qual a importância da hidrovia do Madeira para nosso estado? É uma questão bem pessoal, né? Isso é aquilo que a gente sempre fala para o aluno. Falamos durante a aula da importância de uma hidrovia, falamos da importância da hidrovia do Madeira, falamos da Guaporé, que é mais tímida, mais incipiente, inclusive até por causa ali da hidrovia do Guaporé, a densidade demográfica bem menor, né? Bem menor, né? Exatamente. Isso, a importância econômica vai se dar lá no Madeira por causa das colocações que a gente vai fazer. Obviamente que o que vamos colocar é sempre só um norte. Muito bem. Não existe o certo nem o errado, mas tem que estar inserido neste contexto. Vamos lá? Fique aí atento aí às dicas para vocês. O aluno, querido aluno, deve evidenciar a geração de emprego e renda, aumento das atividades, né, que é esse fomento da economia regional. Ou então você poderia colocar outras informações compatíveis com estas, como, por exemplo, geração de emprego, renda, outros empregos relacionados ali. Tem pessoas que trabalham ali na região. Turismo. Não é isso? Exatamente. Muito bem. Beleza, então era isso que tínhamos, né? Exatamente. Está tudo tranquilo, você arrepiou na atividade. Então está tudo lindo, maravilhoso. Grande abraço e a gente volta na próxima aula. Tchau. Tchau.